gravando. Vou compartilhar minha tela. Tá. Então, os envoltórios celulares, né? Nós sabemos que toda célula existente, né? Ela precisa ser delimitada, precisa de um envoltório celular protegendo ela do meio externo. E esse envoltório é a membrana plasmática. Ela tem uma constituição de lipídios, né? Nós vimos que ela é constituída de alguns lipídios, os fosfolipídios, formando uma bicamada. Contudo, gente, existem outros tipos celulares que vão apresentar outros diferentes tipos de envoltórios, né? Que são as paredes celulares. São encontradas em células vegetais, fungos e bactérias. Então, na célula eucariótica animal, essas células não apresentam esse tipo de parede celular. Somente as células vegetais, fungos e algumas bactérias que vão apresentar essa parede celular. Essa parede celular, gente, é formada por uma substância mais rígida, né, como o nome diz, parede celular. Então, é uma estrutura mais rígida que vão conferir uma proteção mecânica, né, para a célula. Apesar da parede celular, chamada também de membrana esquelética, tem papel similar a qualquer tipo de celular e sua composição é diferente nos três grupos. Então, a parede celular vai ser composta por substâncias diferentes, né, nos três grupos. Nos vegetais vai ter uma configuração, vai ter uma forma. Nos fungos vai ser formado de uma forma. E nas bactérias vai ser de outra forma. Então, primeiramente, nós veremos sobre a parede celular dos vegetais. A parede celular dos vegetais, ela é responsável, né, pela rigidez e resistência das estruturas vegetais. Por exemplo, nós observamos uma árvore e o antivírus deu uma doideira aqui. Fechado. Tá. Nós observamos uma árvore, né, uma árvore de centenas, de vários metros de altitude, né, de 20, 30, até 50 metros de altitude a árvore tem, de altura. Essa estrutura precisa ser sustentada, então precisa de uma células resistentes. Então essas células elas vão resistir mediante a presença de uma proteína chamada de lignina, né, na celulose, que vão conferir essa resistência a essa membrana plasmática. Lembrando que, na questão dos vegetais, o principal componente da parede celular é o polissacarídeo celulose, e dependendo da idade, do tipo de tecido da qual a célula pertence, essa parede pode ser mais ou menos espessa. Então, tem células que vai ter uma especificidade maior dessa parede celular e outras vão ter menor. Por exemplo, células mais velhas, tecidos mais rígidos, possuem uma parede mais grossa. E células mais novas, mais jovens, que são mais flexíveis, né, possuem a parede mais fina. Observe quando vocês forem olhar um vegetal. A parte mais nova do vegetal, que é o ápice, né, ele possui uma maior flexibilidade. Já a parte mais velha, que é a parte mais inferior de algum vegetal, sempre vai ser mais rígida. Um tronco de uma árvore, por exemplo, a gente não consegue, né, ter uma certa flexibilidade com esse tronco desse vegetal mais, justamente porque as células apresentam uma parede celular mais grossa, né, que impede essa flexibilização. Então, como eu falei, né, as células, a rigidez da célula ocorre mediante a deposição de uma substância na parede celular. Além da celulose, nós temos a lignina, que vai conferir bastante rigidez à célula, né, mas também acaba inviabilizando as trocas com o meio, causando a morte da célula. Então, as células presentes no tronco, né, o Suber que fala, são constituídas de células mortas, né, que foram impregnadas com lignina, e existe ali somente a parede celular que vão dar sustentamento ao vegetal. Existe também, gente, além das células vegetais, elas serão unidas, além disso, as células vegetais serão unidas por uma estrutura chamada de lâmina média, que trata-se de um material adesivo extracelular, localizado nas paredes celulares das células vegetais, atuando como um tipo de cola. Então, nós temos as células aqui, né, as células vegetais. Entre essas células, vamos ter essa lâmina média, né, que existe uma substâncias peptídicas, que preenche esse espaço de uma célula para outra, funcionando como se fosse uma verdadeira cola, a fim de quê? De manter essas células unidas umas às outras. Essas substâncias peptídicas conferem uma característica adesiva. Então, serve mais ou menos como se fosse uma cola para manter essas células unidas umas às outras. Lembrando também, né,
o espaço delimitado pela parede celular é denominado de lumen. Então, tudo que está dentro da parede celular é o lumen da célula. Dentro do lumen ficam as principais estruturas celulares, como a membrana plasmática, citoplasma, citosol e núcleo. Existem também, gente, algumas regiões da célula onde não vai ser revestido por parede celular. Nós podemos observar essa imagem aqui, ó, que nessa estrutura aqui, os plasmodesmos, não existe, né, a membrana plasmática aqui, a parede celular. Porque são regiões que vão ocorrer a troca de substância de uma célula a outra. Então, por isso, não existe a parede celular nessas estruturas aqui. Tá? São os plasmodesmos. Temos a parede celular em algas, né? Algumas algas também apresentam parede celular, formada principalmente também por celulose. Contudo, existem também algumas substâncias, né, que são amplamente utilizadas na indústria, como os gelificantes, os estabilizantes e os emulsificantes. Vamos as definições deles aqui. Os fungos, gente, terão uma parede celular diferente dos vegetais. Vegetais, a parede celular é composta por celulose. Dos fungos, a parede celular dele vai ser composta por queratina, ou seja, a quitina. Aqui está falando que por muito tempo, né, os fungos eram considerados plantas primitivas. Mas em uma análise química, né, da parede celular dos fungos, de suas células, revelou que ele é formado por quitina e não por celulose como nos vegetais. A quitina, gente, lembrando que também é um polissacarídeo a quitina também é um polissacarídeo que vai constituir o exoesqueleto de alguns artrópodes, né, dos animais artrópodes. E a parede celular de bactérias, né, nós temos aqui agora a constituição da parede celular das bactérias, é formada principalmente pelo peptidoglicano, no caso das bactérias. E além dessa parede celular de algumas bactérias, nós temos um envoltório externo, chamado de cápsula. Na parede celular das bactérias, existem também algumas substâncias, além do peptidoglicano, que podem desencadear resposta imunológica. Por exemplo, gente, então as bactérias, gente, elas podem ser classificadas como bactérias gram-positivas ou gram-negativas. O que seria isso? Elas são classificadas mediante um método, né, de coloração. O laboratório lá vai adicionar um corante nas bactérias. Algumas vão ficar com a cor uma cor roxo e outras não vão ter essa coloração. Por que essa coloração? Porque algumas bactérias, né, existem algumas substâncias, né, nessa cápsula da parede celular e outras não têm essa cápsula. Então, isso é importante por quê? Porque o médico precisa saber qual tipo de bactéria que é para ele indicar um tipo de antibiótico específico para tratar essa bactéria. Então, por exemplo, as células gram-positivas, elas apresentam essa cápsula. A gram-negativa não tem essa cápsula, tá? Então, mediante esse teste, né, da coloração de gram, é possível identificar se são bactérias gram-positivas ou se são bactérias gram-negativas. Deixa eu ver aqui. Tá, e as atividades. Aqui nós estamos falando sobre a penicilina, né, que é um antibiótico que vão combater as bactérias. Lembrando que a penicilina, ela é um carboidrato. O carboidrato peptidoglicano, em contato com a parede celular das células bacterianas gram-positivas, é extremamente sensível à penicilina. Então, essa substância a penicilina vai acabar dissolvendo a parede celular de bactérias gram-positivas, tá? Gente, então, nossa aula é esse conteúdo aí. Só recapitulando novamente, nós estudamos sobre a questão do englobamento de partículas, né? A célula, ela vai englobar algumas partículas através de endocitose. A endocitose pode ser feita por fagocitose, né? Ou pinocitose. Fagocitose, a célula vai englobar partículas mais sólidas, vai formar algumas projeções do citoplasma para englobar essas partículas. Na pinocitose, ela vai englobar partículas mais de consistência líquida, né? Partículas um pouco menores. Lembrando que esse englobamento vai ocorrer mediante o reconhecimento, né, de alguns receptores na membrana plasmática, e dentro da célula, uma vez as partículas internalizadas, vão sofrer digestão através dos lisossomos, e o restante vai ser liberado através da exocitose, as substâncias que não foram digeridas. Então, até aqui tranquilo.
Nós estudamos aqui, né, os envoltórios celulares. Nós vimos que todas as células apresentam um envoltório. Então, todas vão apresentar a membrana plasmática. Outras vão apresentar outras estruturas além da membrana plasmática, né, que é a parede celular. Então, a parede celular ela vai estar sobre a membrana plasmática. Nós, seres humanos, como os outros animais, nossas células não apresentam essa parede celular. Somente células vegetais, de algumas bactérias e fungos. Então, a parede celular vai conferir maior rigidez à célula e maior proteção a ela. Então, nós vimos a parede celular dos vegetais, que é formado por celulose, tá? Aí nós temos várias substâncias, como a lignina, responsável por adesão dessas células, né? E nós vimos que existem alguns canais que vai permitir a comunicação de uma célula a outra, que é os plasmodesmos, tá? Nós temos a parede celular de algas, que é semelhante à dos vegetais. Vimos a parede celular dos fungos, que é formado principalmente por quitina, que é um tipo de carboidrato, e também está presente no exoesqueleto de alguns artrópodes, como os ciris, besouros e aranhas. E por último, nós vimos a parede celular de bactérias, e que essas bactérias, além de possuir parede celular, né, elas possuem na parede celular delas o peptidoglicano, né, e além disso também possui uma camada externa a essa parede celular. E dependendo da presença ou ausência dessa camada externa à parede celular, as bactérias podem ser classificadas como gram-positivos, quando tem essa presença dessa camada externa, ou gram-negativos, quando não tem essa camada externa, né? Lembrando que essa camada externa vai dar maior proteção à célula, além da parede celular. Joia? Pessoal, alguma dúvida? Não. Muita informação, né? Eu vou deixar, então, vocês fazendo as atividades agora. Eu vou fazer para a minha atividade da página 36 e a atividade da página 37. Eu vou postar na plataforma no local para vocês fazerem a postagem da resposta dessas atividades, tá joia? Pessoal, então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? Vou estar encerrando aqui essa reunião, mas eu estou online aqui no WhatsApp. Se surgir alguma dúvida, né, na resolução das atividades, vocês podem me procurar ali, tá joia? Então, pessoal, até a próxima aula e com Deus aí.